Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou Melissa Araújo. Junto vamos até... Desculpa, é que eu tava acostumada com outro, perdão. Mudar o horário. Perdão. Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou Melissa Araújo. Juntos vamos ver muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muita informação, tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais. Levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário, os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você comece o seu dia sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Olá, Melissa. Mais um dia aqui na bancada do Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Que seja um ótimo dia de trabalho. Mais um. É verdade. Bom, a gente então traz muitas informações para você que está em casa de tudo que acontece aqui no Parlamento Paulista. Trazemos também um resumo do que acontece no mundo para que você fique sempre muito bem informado. Bom, e agora a gente vai então de notícias aqui do Parlamento. Olha, o deputado Dirceu Dalben, do PL, permanece destinando emendas parlamentares para a cidade de Sumaré. Recentemente foram beneficiados com asfalto novo as avenidas da região do Matão e dos Jardins Calegari e Denadai. Somente esse ano, o parlamentar já destinou quase 6 milhões de reais em emendas à prefeitura do município para auxiliar nas obras de infraestrutura urbana e já indicou recursos para o orçamento do estado em 2021. Através dessas emendas, a cidade de Sumaré já obteve melhorias na área de infraestrutura e mobilidade urbana, na saúde, educação, além de a unidade de um poupa-tempo. Bom, e nós temos aqui entrevista. Olha, nós vamos falar agora com Ana Colette. Ela é psicóloga. Nós vamos falar então sobre a saúde emocional das crianças na pandemia. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, para começar então essa conversa, fala para a gente um pouquinho do impacto da pandemia na vida das crianças. Olha, o impacto foi muito grande e, na maioria das vezes, bem nocivo, porque a gente considera as crianças, apesar delas não serem aí consideradas um grupo de risco, na saúde mental elas são, porque elas são um grupo vulnerável. O que isso significa? É um grupo que tem mais dificuldade para passar por qualquer situação estressora. Então, aí, tendo em vista que as próprias crianças ainda não se conhecem, não conhecem os seus sentimentos, não têm a capacidade de expressão, de racionalização desses sentimentos, de todo o turbilhão que elas estão enfrentando. Então, isso prejudica e muito as crianças, e é preciso que os pais estejam muito atentos nesse sentido, fazendo com elas esse canal de expressão, para que possam sentir todas as reais demandas que aconteceram ao longo da pandemia, né? A gente, infelizmente, viu muitas crianças aí sofrendo de transtornos de ansiedade, como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático,
pós-traumático, outras crianças com a síndrome do pânico. Então, elas foram muito afetadas aí no nível mental, né? E é preciso que a gente acolha-as com carinho para que elas consigam se ressignificarem e se inserirem novamente aí num desenvolvimento saudável. Doutora Ana, a falta de rotina para as crianças, ou a mudança de rotina, melhor dizendo, também foi um fator que interferiu aí na saúde mental dos pequenos? Sim, foi um fator muito significativo, porque a própria ausência da escola, né, a escola sempre foi aí propiciadora de uma rede de apoio, né, era na escola que acontecia aí a socialização e todo o desenvolvimento, a aprendizagem formal e a aprendizagem também emocional, porque quando você está junto com o outro é que você vai aprendendo a se desenvolver, né, no nível emocional. O que isso significa? Você vai tendo que aprender a resolver conflitos, aprendendo a se expressar, e tudo isso, infelizmente, nesse cenário que a gente passa agora, né, foi submetido aí, foi tirado das crianças. Então, a oportunidade de se desenvolver, né, elas ficaram aí num isolamento social muito grande e elas não têm ainda ferramentas para lidar com tudo isso. Então, muitas delas tiveram situações muito difíceis, apresentaram aí quadros, né, graves, e é preciso que a gente esteja junto com elas nesse momento. Doutora, como identificar que uma criança, então, está passando por esse momento e desenvolve doenças? Então, é preciso que os pais, os cuidadores, os responsáveis estejam muito atentos aos comportamentos, às atitudes e se está havendo alguma mudança muito abrupta. Então, assim, a gente pode prestar atenção se a criança está desenvolvendo comportamentos agressivos, está muito irritada, está angustiada, como que ela está lidando com essa tristeza, com o próprio isolamento. É preciso que a gente agora mantenha essa rede de apoio para que a gente possa identificar isso. E a melhor coisa é a gente propiciar para a criança, além da observação, uma escuta, ou seja, nos disponibilizar, por mais difícil que isso seja, porque às vezes a criança ela denuncia o estado da família. Então, se a família está passando por momentos de pânico, de ansiedade, ou até mesmo por perdas familiares, né, ou por perdas financeiras aí, a criança acaba captando isso e através dos seus comportamentos ela vai denunciar que esse ambiente está caótico, que ele não está organizado aí de acordo com uma saúde mental. Então, os pais, às vezes, têm dificuldade de conversar com essa criança justamente porque ela vai mostrar para eles o que está acontecendo nesse sistema. Mas é preciso que a gente esteja atento e possa estabelecer, por mais dolorido que seja, essa conversa com as crianças, fazendo desse momento um canal para que elas possam contar para a gente todos os medos, as aflições, as ansiedades e as angústias que elas estão passando, né? Doutora, um adulto doente em função da pandemia, com ansiedade, com outros transtornos psicológicos, ele pode adoecer também os seus filhos, ou que seja a criança que convive? Sim, infelizmente essa é uma realidade, porque a criança, como é que ela aprende? Ela aprende através das experiências, do contato, através dos 5 sentidos dela. Ela ainda não tem essa capacidade de abstração desenvolvida. Então, ela vai estar ali naquele ambiente. Tudo que aquele ambiente promover para ela vai ser o que ela vai internalizar. Então, imagine você, né, tendo um pai ou um responsável aí da família passando por um momento de uma ansiedade muito exagerada, até às vezes num transtorno mesmo, um medo. Essa criança, ela capta tudo isso através do olhar, do sentido do pai para com ela. Então, ela não entende tudo que está acontecendo. A única mensagem que fica gravada para ela é que o mundo é esse lugar inseguro, difícil, complicado, que não se pode confiar. Por isso que a gente tem que promover aí para a criança, dentro do ambiente da nossa casa, da escola, experiências mais positivas e mais saudáveis. Por quê? Porque ela não adianta a gente explicar para ela, olha, o papai está passando por isso, ela está entendendo as experiências, aquilo de concreto que ela está vivenciando. Então, quanto mais a gente puder proporcionar para ela essas experiências positivas, mais chances de ter um desenvolvimento saudável e de atingir aí uma plenitude, uma harmonia, né, quando mais jovem. Doutora, daqui a pouquinho a gente entra num período que as crianças aguardavam, né, com muita ansiedade, as férias.
né? Então, um período que normalmente eles estariam ali indo para casa dos familiares, avós, tios, ficar ali com os primos, e agora não é a indicação. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente como lidar com isso, com essa frustração de não viajar, de não se encontrar com os familiares. Sim, a primeira coisa a se fazer é ouvir essa frustração, né? Conversar muito com essa criança, deixá-la expressar quais eram as expectativas que ela tinha, como é que ela se sente a partir do não cumprimento dessas expectativas. E aí, diante disso, você pode até, juntamente com essa criança, tentar criar alternativas para solucionar isso. Então, é um aprendizado que tanto você vai estar passando, enquanto pai, enquanto mãe responsável, e a própria criança, ela vai estar desenvolvendo aí atributos, qualidades, características que vão servir para ela como fonte de resiliência no futuro. Então, por exemplo, a gente pode conversar com essa criança, olha, a gente não vai conseguir fazer aquela viagem para o sítio do vovô, mas a gente pode trazer esse sítio para cá. Ah, como? De uma maneira lúdica, criativa, fazendo isso através até do próprio recurso tecnológico que é oferecido para a gente hoje. De repente, promover uma brincadeira com esse avô pelo telefone, né? Isso já vai preencher essa criança e vai mostrar para ela que é sempre possível, que nós somos seres muito adaptativos e que com criatividade, com acolhimento, com carinho, a gente consegue mostrar para ela que apesar de toda essa dificuldade que a gente está vivendo, o mundo é um local bom, seguro, belo. Então é isso que é mais importante a gente passar para essa criança, a gente deixando com ela essa percepção de que é possível contornar e superar esses obstáculos que todos enfrentaremos durante a vida, a gente vai mostrar para ela que isso é desenvolver a resiliência. E se ela tiver esse atributo bem desenvolvido, com certeza nós teremos aí um futuro cidadão muito participativo e transformador da sociedade em que a gente vive. Doutora Ana, a gente sabe que é importante a gente tentar controlar a ansiedade das crianças para evitar um problema clínico, efetivamente, né? Sim. Uma solução, uma dica aí pode ser fazer atividades junto com as crianças, procurar usar a criatividade ali no ambiente, de repente a pessoa, até um ambiente pequeno, um apartamento, por exemplo, tentar usar a criatividade num ambiente mais restrito ali com o filho, com a criança próximo, é uma solução, é um caminho para ajudar a controlar essa ansiedade? Sim, esse é um caminho muito sadio e muito inteligente e que a gente tem que buscar por ele, né? Foi o que você falou, às vezes a gente não tem recursos financeiros ou recursos concretos disponíveis, mas se a gente se trabalhar internamente e trabalhar esse nosso lado emocional com as crianças, com certeza elas irão se desenvolver e poderão aí passar por esses momentos ansiogênicos de uma maneira mais tranquila, que é isso que a gente precisa promover para ela, né? Então, por exemplo, também uma coisa que é importante falar é que se você estiver diante aí de alguma criança com uma crise de ansiedade, né, você notar até aspectos físicos mesmo, né, tremores, palpitações, é importante você dizer para ela que da mesma maneira que a ansiedade chega, a ansiedade vai embora, ela tem picos, então você vai fazendo o seu papel aí de cuidador, tentando tranquilizar ao máximo essa criança, para que ela consiga ficar naquele ambiente que ela está, tentando ao máximo trabalhar com ela aí esse ambiente, mostrando para ela que internamente pode estar confuso, mas que de repente você vai tirando o foco dessa confusão e trazendo ela para aquele ambiente, mostrando, olha, a gente está aqui em casa a gente pode fazer outras coisas, vamos procurar uma solução agora, um brinquedo seu que você goste. Isso é muito importante durante as crises de ansiedade, porque a gente precisa trazer para a criança essa calma e essa segurança de que você estando junto com ela, você vai ser o mediador dessa tranquilidade e propiciar para ela aí uma expressão dessa ansiedade, né? Então, ficam aí algumas dicas, que é tentar permanecer no espaço. Eu sei que às vezes isso é difícil, a gente tem tentativas de já ir evitando esse espaço, mas se você conseguir trabalhar isso com a criança, vai ser de um proveito imenso para ela, né? Ou depois também você conversar com ela, entender em que momentos essa ansiedade aparece, e aí de repente você pode fazer, não promover mais esse ambiente ansiogênico aí. Então, por exemplo, se você sabe que quando ela tem que fazer uma
uma prova online, que ela já fica ansiosa, você não precisa dizer para ela que a prova está chegando, aumentar esse estresse para ela. Você vai fazendo como se a prova fosse uma coisa mais tranquila, como se daqui a pouco, às vezes você avisa isso para ela faltando 1 hora, para que ela não fique ali dentro da fantasia e da imaginação dela, presenciando esse ambiente ansiogênico por muito tempo, né? Doutora, também temos algumas crianças que nesse momento estão muito agitadas, né? Então não conseguem ficar muito tempo ou assistindo a televisão, não conseguem assistir de repente um desenho inteiro, que tem ali uma hora, 1 hora e meia, estão comendo também muito mais, toda hora estão mexendo na geladeira ou nos armários. Esses também são sinais de ansiedade? Sim, sim, esses são sinais de ansiedade e a gente tem que começar a olhar isso com um olhar muito criterioso, né? Porque às vezes já pode ser um indicativo até de um transtorno de ansiedade. Então, se você notar que seu filho está exacerbando nessas questões, nessas circunstâncias, eu indico que procurem aí um profissional para que possa avaliá-lo junto com você e que para que não chegue a desenvolver esse transtorno, né? Se a gente conseguir fazer medidas efetivas de trazendo um ambiente mais seguro, mais acolhedor para essa criança, a gente pode prevenir esse ambiente tóxico aí, que é considerado o ambiente de muito tempo prolongado aí no estresse, né? Então, se você verificar que o seu filho já está assim com um nível de agitação, uma desobediência, uma irritabilidade e comportamentos mesmo agressivos, jogando coisas, é preciso que você faça essa investigação mais profunda aí junto com um profissional, para que o desenvolvimento dele continue aí numa linha mais saudável. Doutora, nós temos as crianças ali de 2 anos, né, que até a gente costuma dizer que são, né, uma época terrível, né, por conta das descobertas e eles testando os pais. Mas nesse momento, o que é normal? A criança é da idade? São esses 2 anos mesmo que eles querem testar os pais? E o que já passa? Uma agitação, um comportamento para ansiedade. Como que a gente consegue separar isso? Então, o ponto principal é a gente perceber qual é a permanência que ela fica nesse sintoma, né? Se isso for uma coisa esporádica, de vez em quando ela cometer alguns desses atos, então a gente considera isso dentro de um padrão de normalidade. Agora, se você percebe que desde o amanhecer até o anoitecer, a criança está aí nesse contínuo dessas questões, desse jeito mais agressivo, mais irritadiço, então você já tem que começar a se preocupar, já é hora de fazer aí uma análise do que possa estar acontecendo e de como é que tudo isso está introjetando nessa criança. Então, perceba isso, o tempo de duração que ela permanece nesses sintomas mais discordantes, vamos chamar assim, da normalidade. Doutora, como que se dá o tratamento de uma criança que passou por todas essas etapas, verificou-se que ela realmente está com um problema que precisa de um acompanhamento médico, e aí, quando chega nesse momento do acompanhamento médico, como é que é esse tratamento? Ele é medicamentoso? Ele é terapêutico? Como é que funciona com uma criança? Olha, com a criança, em via de regra, a gente vai tentar primeiramente o tratamento terapêutico, mas em alguns casos mais exacerbados, a gente já vai precisar aí associar o tratamento medicamentoso. Então, o que eu indico é que primeiro vocês procurem um profissional da saúde, seja ele o psiquiatra ou o psicólogo, e aí a partir do diagnóstico desse profissional, ele vai dizer da necessidade aí de talvez trabalhar em conjunto, seja com o medicamento e com a terapia, ou se de repente vai se tentar primeiro a terapia, para depois, se a terapia tiver dificuldades aí no momento de sanar esses primeiros sintomas e aí já fazer esse combinado aí medicamentoso. Doutora, algumas crianças, né, aqui no estado de São Paulo, voltaram às aulas, né, de forma presencial, mas outras não, continuaram estudando ali de forma remota, até por conta de algumas doenças em vias respiratórias, então fazem parte do grupo de risco, não voltaram às aulas presenciais.
Agora nós vamos ter festas, né? Fim de ano, que já vão ser diferentes. Depois, férias, que serão diferentes. E depois volta às aulas novamente. E a gente acredita que já de uma forma presencial. Como trabalhar esse tempo? Porque praticamente um ano inteiro dentro de casa e, de uma certa maneira, se escondendo de um vírus. Sim, sim. É preciso que a gente trabalhe isso com muito carinho e muito acolhimento. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai promover aos poucos a inserção dessa criança em alguns ambientes. A gente, igual quando a criança começa na fase escolar e a gente leva para fazer uma adaptação, a gente vai fazer da mesma maneira com a criança, porque muitas delas vão oferecer muita resistência, né? A gente já teve casos aí de crianças que, mesmo com a retomada das aulas presenciais e elas não sendo grupo de risco, elas se recusaram a voltar para a escola, então ficaram aí nas aulas remotas, não conseguiram ainda fazer esse retorno, né, de uma maneira mais sadia, porque elas passaram justamente por episódios de muito medo, de muita ansiedade. Então é preciso que aos poucos a gente vá inserindo essa criança nesse retorno, como de repente com todos os cuidados necessários ainda, levá-la numa praça, né, tentar fazer isso de uma maneira muito delicada e com muito acolhimento, porque senão quando ela chegar no momento de ir para a escola, ela não vai conseguir fazer essa inserção, ou mesmo se ela for por um medo de desobedecer os pais, ela pode ter algum marco aí significativo que pode até provocar um trauma, né? E a própria escola, com certeza, todos os educadores estão de posse dessas informações, então eles vão ter que fazer aí todo um trabalho em conjunto com os familiares, tentando abarcar o máximo possível as questões emocionais, cognitivas, de uma maneira a acolher tudo o que foi essa ausência, né? É preciso, nesses primeiros meses do retorno, que a gente possa ouvir essa criança, entender, compreender como ela se sentiu, mesmo que a gente esteja diante de crianças que vão ter algum retrocesso ou que já apresentaram algum retrocesso, seja na aprendizagem formal ou na questão emocional, a gente entender que essa criança passou por um momento muito estressante, que aquilo foi muito difícil e que às vezes a gente vai precisar investir muito tempo, dedicação, carinho, conforto, para que essa criança aos poucos consiga ir retornando aí para uma nova perspectiva, né, para um ambiente mais saudável, que era como ela enxergava aí a escola anteriormente. Agora, muitas das crianças têm esse receio, justamente por achar que a escola também faz parte desse ser invasivo aí, que pode levá-las a ter alguma questão ou a perda dos familiares. Então, a gente vai ter que desconstruir aos poucos essa imagem com as crianças, para que elas consigam fazer esse retorno de uma maneira mais saudável. Doutora, é possível encontrar na rede pública esse tipo de atendimento? Como é que é o procedimento? Passa num clínico e depois ele encaminha, ou é possível ir direto para um atendimento psicológico? Olha, na maioria das vezes a gente vai precisar do encaminhamento médico para que se chegue até o terapeuta, né? Então, a primeira coisa a se fazer é procurar aí um pediatra ou um clínico para que ele possa ter esse olhar aí para a criança e possa direcioná-la para o terapeuta. Bom, nós agradecemos então a participação da doutora Ana Colette, psicóloga, que trouxe para a gente então informações valiosas aí em relação às crianças e principalmente as doenças emocionais, psicológicas que podem afligir também os pequenos. Doutora, muito obrigada então pelas suas informações e todo o direcionamento que a senhora nos deu hoje. Eu que agradeço o convite e a participação. Uma boa semana para todos nós. Obrigada. Obrigada, doutora. Bom, e a gente segue aqui com o Jornal da Rede Alesp. Olha, o governador João Dória realizou a entrega de 6 obras no município de Nuporanga, localizado na região de Ribeirão Preto, durante a solenidade virtual realizada no último dia 4. Na ocasião, o governador também entregou títulos de propriedade para a família de Salles Oliveira e Severina. Segundo dados do governador, o investimento total do estado foi de R$ 7 milhões.
As obras em Nuporanga foram realizadas com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos da Secretaria de Turismo do Estado. A construção do estádio municipal José Martins de Barros Júnior recebeu o maior volume de investimento, com um total de 5,1 milhões de reais. Bom, de acordo com a secretária, Nuporanga ainda recebeu recursos para a revitalização do acesso principal da cidade, além de praças e jardins. O governador também acompanhou a entrega de 218 títulos de propriedade a famílias do município de Sales, Oliveira e Severina, por meio do programa Cidade Legal, promovido em parceria com as prefeituras. De acordo com a Secretaria de Estado da Habitação, foram investidos mais de 600 mil reais na regularização de imóveis nas duas cidades. Com os títulos, os moradores passam a ser legalmente proprietários das residências. Bom, e nós seguimos aqui com mais informações do Jornal da Rede Alesp. A gente vai falar um pouquinho, então, de emendas parlamentares, né? Nós temos aqui, vamos falar das emendas parlamentares até destinadas pelo deputado Enio Tato, do PT. Vamos lá, olha, o deputado Enio Tato, do PT, assinou uma emenda ao orçamento no valor de R$114 mil para a Associação Instituto das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha da Paz, da cidade de Hortolândia, para aquisição de um micro-ônibus e aperfeiçoamento do trabalho social. A Casa Betânia da Paz é uma instituição social católica sem fins econômicos e lucrativos, que há 25 anos promove atividades para crianças e adolescentes do sexo feminino de 6 a 15 anos, além de seus familiares em situação de vulnerabilidade social e econômica. Atualmente, a entidade atende 100 crianças e adolescentes e contribui também para a prevenção e enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres. É o que nós falávamos, né, até durante essas semanas, né, com os deputados em relação às emendas parlamentares e o quanto essa distribuição orçamentária é importante para as entidades, né? Uma entidade como essa, que cuida de crianças e adolescentes, muitas em situação de vulnerabilidade social e até risco ali em relação à violência sexual também, são acolhidas e são cuidadas, e essas emendas, né, do parlamento acabam, então, ajudando o trabalho dessas frentes assistenciais. Esse é um recurso de sobrevivência para eles, né? Então, é importante esse processo, essa destinação de verbas, e os deputados têm muito cuidado nisso, né? Porque são muitos que precisam, né? Então tem muito cuidado para conseguir direcionar quem vai ajudar mais pessoas. É isso aí. Bom, nós vamos agora de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar com o Robério Santos. Ele é escritor e jornalista e nos fala sobre o livro Marca, uma publicação que retrata o sertão nordestino. Bom dia, Robério, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o pessoal depois vai assistir, ninguém sabe em qual horário. E eu estou muito feliz em estar com vocês aqui novamente na Alesp. Já participei com a TV Alesp e agora com vocês, melhor ainda, ampliando, né, aqui o nosso núcleo de seguidores. Robério, particularmente esse tema eu gosto muito porque a minha família é nordestina, acho que a maioria das famílias tem uma origem nordestina. O meu bisavô é sobrevivente da Guerra de Canudos, então, quer dizer, eu tenho muito interesse nesse tema. E eu queria saber sobre o seu livro, o que ele aborda efetivamente e como você pode fazer um resumo para a gente procurar o seu livro em breve. Ah, legal. Eu tô inclusive com ele aqui, o meu livro Marca, ele é um resumo dos últimos 4 anos que eu venho pesquisando pelo sertão
nordestino. Passando pela Guerra de Canudos, passando pelo ciclo do cangaço lampiônico, também o messianismo de um modo geral, o coronelismo. E esses últimos 4 anos, com o canal que eu tenho no YouTube, que é o Cangaço na Literatura, que trata do tema, eu resolvi escrever um romance que desse uma síntese de tudo que eu vi paralelamente ao cangaço. Então, não é necessariamente um livro apenas sobre o cangaço. O cangaço, ele está como plano de fundo no livro, mas, no geral, eu acabei colocando como uma colcha de retalhos aqui. Como nós temos um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e construir esse romance, que é a história de uma menina chamada Marca, que acaba sendo abusada em sua infância, o que era muito, e ainda acontece muito disso, e ela resolve pegar a estrada e ir em busca de quem fez aquilo com ela, que ela não conseguiu ver, porque estava escuro, e ela tem algumas pistas, e ela segue estrada adiante, né, tentando encontrar essas pessoas. Então, é uma saga que dá para ser absorvida e lida assim, com muita clareza por qualquer idade, mas como eu disse ontem mesmo em entrevista, tem muita violência, ou seja, a violência urbana, a violência rural, ele vai se equilibrando justamente, e condensado aqui nesse livro Marca, que foi lançado tem um mês aí pela Bela Editora de São Paulo, e foi a minha primeira experiência, o meu 22º livro, a minha primeira experiência com a editora de São Paulo, de outro estado, já que eu saio da Infografics e agora estou com a Bela Editora a partir desse projeto. Uhum. Bom, e dentro aí desse roteiro que você traz no livro, você acredita que pode ajudar muitas meninas também a superar essa questão do abuso sexual e muitas vezes acabam ali ficando no silêncio, guardando, até como diz no livro, que ela não sabe, né, quem cometeu o ato, e muitas crianças, adolescentes também passam por situações semelhantes. Perfeito. O prefácio foi feito pela jornalista e escritora Adriana Negreiros e o escritor e jornalista também, o Lira Neto, e num desses 2 textos fala justamente isso, porque a personagem, ela é uma personagem muito forte na construção do livro, e o fato dela não saber quem fez aquilo ali, ela não ficou calada. Ela tentou buscar as autoridades meio que não deram a devida atenção ao que aconteceu com ela, meio que jogaram a culpa nela por ser mulher, e muitas vezes isso vem acontecendo dentro da nossa sociedade. Ela, por conta própria, claro que não é um exemplo a ser seguido, a justiça e as leis estão aí para serem cumpridas, mas ela, como era a lei da época, então ela acabou tentando fazer justiça pelas próprias mãos. Então, assim, seria um anacronismo muito grande achar que ela agiu de forma errada. É porque se trata entre a década de 20 e a década de 30, todos os acontecimentos, que de lá para cá mudou muito o papel da mulher dentro da sociedade, e é perceptível ao ler o livro Marca, que retrata como era tratado casos como esses na década de 20 e 30, e que estudei muito, viajei muito pelo Nordeste. Eu viajei quase 140 mil quilômetros nos últimos 4 anos e acabei absorvendo muitas situações como essa, e eu via como era. Então eu quis fazer esse trabalho para, justamente como você falou, para dar uma força e mostrar como era antigamente e como está mais fácil hoje com a rede social. As meninas estão mais abertas para tratar de assuntos de sexualidade, coisa que na época era um tabu muito grande. Ainda em algumas regiões, em alguns lugares, ou para algumas pessoas, ainda é um grande tabu esse tema de sexualidade, desde uma menarca, que é a primeira menstruação, até um caso tão absurdo como um estupro, por exemplo, um abuso sexual. Mas evoluímos muito no quesito de conversar, de dialogar. Talvez nas leis e na forma que é tratado não evoluímos tanto, mas já um debate público sobre isso. E o livro traz isso de forma sutil e interessante. Robério, por que você não fez um livro-reportagem? Você optou pelo romance. Foi para suavizar o tema de alguma forma?
Ou, por exemplo, você teve alguma dificuldade com relação à documentação? E eu pergunto isso também em causa própria, porque quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, eu pensei em contar a história do meu avô e o que me esbarrou foi a questão da documentação, porque durante muitos anos no Nordeste as pessoas não faziam registro de nascimento quando nasciam. A minha mãe, por exemplo, foi fazer aos 18 anos registro de nascimento. Nossa. Então, quer dizer, isso é comum. Então, eu queria saber se essa foi uma dificuldade para você, essa questão de levantar documentos, ou se foi realmente para suavizar o tema. Eu acho que um pouco de ambos. Eu tive muito acesso, entrevistei muitas senhoras já com idade avançada, próximo dos seus 100 anos, 80, 90, 100 anos, e algumas que tiveram justamente, assim, que foram abusadas na sua infância, mas elas não entendiam o que aquilo ali era um abuso, era tipo o fato de ser mulher e estar pronta para servir ao homem. Então, assim, quando eu optei eu comecei tendo a ideia de escrever realmente um livro-reportagem sobre tudo aquilo, que não está descartada ainda a probabilidade de futuramente eu trabalhar todo o arquivo que eu levantei, e ainda tem mais alguns que eu estou buscando, mas ao trazer num formato de romance, é um romance regionalista. Nós aqui do Nordeste, nós temos uma característica muito grande de grandes escritores regionalistas, como Graciliano Ramos, o próprio Jorge Amado, por exemplo, os dois para Raquel de Queiroz, por exemplo, esses três grandes ícones, o Ariano Suassuna da vida, que trazem de forma fictícia, porém com um plano de fundo verdadeiro, realista. Você vê Vidas Secas, o livro, para mim, um dos melhores livros da nossa literatura. Ele é um livro ficcional, toda a história do Graciliano, porém, ao ler aquele livro, eu consigo me identificar com o meu avô. Você vai conseguir se identificar com o teu avô também, com as lutas, com as batalhas. Então, assim, eu escolhi a ficção, no caso, o romance, a ficção, justamente como você colocou, de forma perfeita. Buscar um eufemismo para a situação, dar uma pequena aliviada, já que é um tema muito pesado, para que ele servisse mais de instrução do que apenas de uma denúncia. Então, o livro ele é uma denúncia de acontecimentos desse porte que ainda acontecem e que abram o olho, que espero que depois que as pessoas lerem, entenderem mesmo a premissa dele, e que futuramente venha se transformar em filme. E espero que as pessoas entendam que foi justamente esse eufemismo, às vezes em alguns pontos, foi justamente para instruir, para colocar, para dividir um pouquinho os acontecimentos aqui de uma forma dinâmica, aventureira e que tem um final impressionante, o livro. Esse já é o seu 22º livro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do geral, né? Do que você costuma escrever. Você sempre traz as suas raízes, a sua história, você traz o povo brasileiro sempre para as suas obras. Me conta um pouco. Perfeito. Eu comecei escrevendo aos meus 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu escrevi o meu primeiro livro, foi um romance contando a história entre um passarinho e um jacaré, um passarinho paliteiro e um jacaré papo amarelo, e uma amizade meio um pouco conturbada, justamente por causa dessa ligação que eles tinham. Então, assim, eu tinha 13 anos, escrevi, não publiquei, e continuei escrevendo livros, romances, a princípio. Há 10 anos eu lancei o meu primeiro livro, que foi O Vendedor de Sereias, que é um livro crítico, é um romance, e a partir de lá eu comecei a escrever biografias regionais, biografias de personalidades aqui da minha cidade, também álbuns de fotografias. Eu escrevi junto com o Vladimir de Souza Carvalho, grande escritor aqui sergipano. Nós escrevemos juntos um álbum de fotografias com textos maravilhosos, contando a história fotográfica da minha cidade, já que é o berço da fotografia, e outros livros foram surgindo, biográficos, livros de cangaço, como Cangaço em Itabaiana Grande, que é um livro, um registro histórico sobre o cangaço no agreste sergipano, e outros livros também. Eu também enveredei pelo Cordel, que é um livro sobre
Lampião em Volta Seca, que é um livro cordel. Depois lancei outros livros, como coletâneas também, convidei outros amigos e fizemos coletâneas juntos, que eu acho que é muito interessante esse discurso sobre um tema, cada um com sua opinião, foi interessante. Livros de contos, como Maniçoba, e por aí vai. Meu penúltimo livro foi o livro Zé Baiano, a história do cangaceiro Zé Baiano. Marca é o meu último livro agora, e estou terminando o livro contando as origens do cangaço, que vai ser parte de uma série chamada A História Geral do Cangaço, e eu começo lá do momento zero, do início do cangaço, que é a história do cangaceiro Cabeleira, considerado por muitos o primeiro cangaceiro. E nesse caso, será uma biografia real. Então, assim, tem todo esse trabalho e eu não pretendo parar tão cedo com a literatura. Com certeza, importantíssimo, né? Uma contribuição importante. Robério, Claro. Você tem um canal no YouTube chamado Cangaço na Literatura. Você recebe por meio desse canal relatos, informações? Tem alguma troca de experiência aí com seus seguidores? Então, eu tenho 225 mil inscritos e são muito ativos, assim, tem vídeos com 1,5 milhão de visualizações, com 900 mil visualizações, e essas pessoas eu sempre deixo um contato lá no programa. Muitos dos programas que acontecem são pessoas que dizem, olha, eu sou neto de cangaceiro e ele tá vivo ainda, ela tá viva, a cangaceira tá viva aqui em São Paulo, em Campinas. E aí eu fui até Campinas e encontrei a última cangaceira viva, mora em São Paulo, que é a Dulce Menezes, que é uma pessoa amável, com quase 100 anos, lúcida. Então, assim, mas vem dos seguidores. Então, seguidores mandam livros, mandam documentações, mandam fotografias raras. Então, assim, esse contato entre o seguidor e o canal é muito bom, porque o próprio seguidor, às vezes, ele quer ver o nome dele ali, ou às vezes um parente, e às vezes o avô realmente foi do cangaço. Nós vamos fazer uma investigação, nós viajamos. Recentemente, nós encontramos uma carta que foi enviada para o bando de Lampião, desde Mossoró, e essa carta estava junto com alguns recortes de jornal. Eu fui até a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entregar a carta. E em troca, por exemplo, a cidade me abriu o museu municipal e deixou eu analisar a documentação existente lá no museu. Olha a troca de informações. Quem ganha com isso somos todos nós. Eu ganho com o conhecimento, os seguidores ganham com o conhecimento adquirido em cada programa daquele ali que vai ser feito, e cada vez mais. Tem uma frase que rola muito aí nos meios, assim, se você tiver alguma coisa para esconder, não conte a Robério, porque se você quiser realmente esconder, eu tenho uma língua muito grande. Só se a pessoa disser, não quero que você divulgue. Agora, se disser assim, olha, eu quero que você divulgue, olha, pode segurar. Hoje nós temos em torno de entre 4 e 5 milhões de visualizações por mês. Então, assim, é um bocado de gente ali assistindo aos programas e dando suas opiniões. São em torno de 15 mil comentários no YouTube, tem o WhatsApp, tem o Instagram, que tem quase 20 mil seguidores, tem o Facebook também, que tem quase 15 mil seguidores. Então, assim, vai somando tudo isso e dá dá uma buchada boa. Ai, olha, falando então em buchada, né? Mas assim, eu queria entender direito, assim, eu não vou te pedir receita não, fica tranquilo, tá? Mas eu queria entender essa parte a palavra, né, cangaço, cangaceiro. Explica pra gente direitinho o que significa, principalmente, por exemplo, pra quem tá em São Paulo, é um pouquinho, né, não é tão habitual. E essa palavra, ela é usada só no Nordeste? Me conta um pouco. Então, as pessoas quando falam cangaço hoje, inclusive, as pessoas acabam não entendendo. Quando você fala o nome cangaço, já vem na cara, assim, o banditismo. O cangaceirismo, de um modo geral, ele vai envolver a própria polícia. Já chamamos de cangaceirismo, é todo um movimento que aconteceu no Nordeste desde o século XVIII até praticamente os dias atuais. Como eu falo assim, os dias atuais, o cangaço acaba no final da década de 30 com a morte de Lampião, se estende um pouquinho da finalização ali com a morte do Corisco. A palavra cangaço
segundo o escritor Franklin Távora, o cearense, Franklin Távora, que escreveu o livro Cabeleira, livros como Lourenço, livro fantástico, o Matuto, que é outro livro muito importante da nossa literatura, ele acabou definindo o cangaço em 1876 como o apetrecho, o conjunto de objetos que aquela pessoa acabava carregando no corpo, ou seja, o bornal com a comida, com a arma, com os objetos de fogo e etc, o próprio tudo. Então chamava de canga. A canga chama justamente, que é colocado no boi justamente para levar a carroça, para levar as coisas, por exemplo. Então aqui faz-se um paralelo em si. Então assim, o termo cangaço ele surge justamente com os apetrechos, as coisas que são levadas por aquela pessoa. E aí as pessoas, o banditismo rural, como era colocado, chamava-se de cangaço. É tanto que tem uma frase que diz assim, está debaixo do cangaço, ou seja, ele está dentro do cangaço, ele está dentro daquele movimento ali de banditismo rural. Não venham com romancear a história do cangaço, às vezes como em novelas, como em filmes acabam passando, porque não tem nada de romance. É muito sangue, é muita cabeça cortada, é uma guerra no sertão. Então, assim, as pessoas têm que entender justamente que o cangaço é um movimento tipicamente nordestino. Qualquer movimentação que lembre o cangaço em Minas, em outros estados, como, por exemplo, o Maranhão e o Piauí, que são daqui do Nordeste. No Piauí existiu cangaço, mas não o cangaço do Lampião, por exemplo. Existe um ciclo aqui do cangaço, e se outros casos existiram, como, por exemplo, em São Paulo, tem um caso muito clássico, que é o do Dioguinho, no final do século XIX, que as pessoas, quem puder pesquisar a história do Dioguinho, o bandido Dioguinho, na região de plantio de café, uma história incrível, tem até filmes do início do século antigo, tem mais de 100 anos o filme foi feito sobre ele. As pessoas acham que ele foi cangaceiro, mas ele não foi, porque para ser cangaceiro, primeiro que está dentro ali do ciclo ali do Nordeste, tem que estar no Nordeste, tem que pertencer a algumas ações, ou seja, algumas ideias de como entrou nesse ciclo, como ele foi levado para aquilo ali, o que levou ele a sair, ou se existe um debate sobre o bandido nato, que ele já nasce com aquele instinto de matador, ou a sociedade acaba levando ele àquilo ali. Inclusive a segunda opção é a mais aceita, que é o determinismo, a questão do meio determinando suas ações, e por aí vai. Então, o estudo do cangaço é tipicamente nordestino. Do banditismo é no mundo, ou seja, o banditismo rural, o urbano, existe no mundo inteiro. Do Japão, inclusive, existe um livro muito bom, que até indico para o pessoal, que é o do Eric Hobsbawm, que é Bandidos. Ele retrata o banditismo no mundo todo, traçando paralelos, só que quando ele vai tratar aqui do Brasil, Nordeste, ele trata do cangaceirismo e não de outros movimentos de banditismo que existem em outros lugares. Roberto, quando você falou que o pessoal conta muitas histórias para você, eu vou contar rapidamente a história do meu avô aqui, porque eu acho que tô curioso. Cabe no que você acabou de falar pra gente. O meu avô morava numa cidade que chamava Canudos, né? Era como se fosse um vilarejo. Essa cidade foi atacada pelos cangaceiros, quase que dizimada pelos cangaceiros. Nisso, o Lampião saiu desse grupo, foi pego pela polícia, foi morto pela polícia e a cabeça dele foi exposta em praça pública. Quando eles estavam já prontos para matar as pessoas que sobraram ali da cidade, entre elas estava o meu avô, chegou a informação de que o Lampião já estava preso, né? Então, as pessoas já não tinham nada, né? Já não tinham mais casa, não tinham nada. E aí eles saíram sem rumo ali pelos os vilarejos próximos, né? E as cidades ali próximas. Foi quando o meu avô, que era adolescente, foi adotado pela família da minha avó, e aí, da minha bisavó, na verdade. E aí nasceu a minha família a partir dessa história. Isso é uma história que ele contava todos os dias, assim, para minha mãe, para os meus tios. E foi uma coisa que a minha mãe é professora de história por conta disso, né? Porque ela queria se aprofundar nessa história de família, né?
E aí, a partir disso, a gente... ele não tinha estudo, não tinha muita informação, mas fez parte da história. Olha que legal. Que bacana. E assim aconteceram. Bacana. Hoje, Canudos lá são ruínas. Não tem uma cidade propriamente dita. São ruínas. Mas é muito interessante a gente saber que ali existiu tudo isso, aconteceu tudo isso. Claro que pode ter acontecido muitas outras coisas, porque a gente, ao longo da história, a memória também vai se perdendo, mas o que eles contam é basicamente isso, muito interessante. E esses fatos, né, trazem para você ali um repertório, né, para criar mais ainda. Verdade. Eu tenho certeza que o Roberto já escutou, como ele disse que não dá para guardar segredo, eu acho que ele já vai pegar essa entrevista, transcrever e já vai começar a pensar um monte de coisa, né? Eu já estive lá em Canudos diversas vezes. Hoje existe a Nova Canudos, que é a cidade mais acima da barragem. A antiga Canudos, ela ficou até a década de 40 e 50 intacta, até que o rio Vaza Barris fosse represado, e de vez em quando ela aparece as ruínas, porque o açude do Cocorobó ele baixa o volume, aparecem as ruínas, mas quando ele volta a subir, a cidade acaba desaparecendo. E tem a Canudos original, que aí já é da guerra que se encerra em 1897, que foi totalmente dizimada. O bando do Lampião, ele passou muito naquela região ali, na região do Uauá, região de Monte Santo, Queimadas, Valente, ali naquele trecho. Paripiranga, eu estou colocando Bom Conselho, eu estou colocando todo, de Paripiranga até lá Queimadas, é um local muito grande. Então, não é de se estranhar que o seu avô realmente tenha estado em momento em apuros ali, porque existiam subgrupos. Enquanto o Lampião estava morrendo, tinha acabado de ser abatido e morto aqui em Sergipe, outro grupo podia estar armado e pronto para atacar determinado local, principalmente naquela região ali de Canudos, que é impressionante. Tem Monte Santo também, que tem uma história fabulosa com a Guerra de Canudos, que é na região. Então, assim, eu ando muito, para vocês terem uma ideia, recentemente eu estava em casa, estava um pouco estressado aqui pela manhã, e aí eu digo, quer saber de uma? Eu vou até lá a barragem de Cocorobó, lá em Canudos, quero ver o pôr do sol. E aí eu fui, em algumas horas, eu cheguei lá, sentei lá na pedra e vi o pôr do sol, imaginando tudo que aconteceu lá naquela guerra, no final do século XIX, que aí já é um outro tema, uma pauta incrível. Sem Deixa dúvida. Comunicação também. Tem um livro muito bom do Mário Vargas Llosa, que é A Guerra do Fim do Mundo. Eu vou deixar até como indicação. Não deixem de ler esse livro. É A Guerra do Fim do Mundo, do grande escritor Mário Vargas Llosa, que é impressionante o livro. Ele teve acesso a muita gente que participou da Guerra de Canudos, e aí ele fez como eu fiz com Marca. Ele coletou todas as informações e transformou num romance. É tão impressionante quanto Os Sertões, do Euclides da Cunha. Podem ter certeza disso. Robério, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Minha que mãe bom. é nascida em Monte Santo, né? É a cidade Olha! Pois é. Queria muito agradecer a sua participação, foi muito esclarecedora, aprendemos bastante, né, Pri? Muito também. obrigada mesmo, muito obrigada pelas suas informações. Cara, obrigado, eu que agradeço, eternamente. Obrigada. Bom, tô vendo então que a história da família da Melissa Araújo daqui a pouquinho vai virar livro. Por que não, né? Por que não? Pois é. Bom, nós vamos continuar então aqui com o Jornal da Rede Alesp, levando para você sempre muita informação dos temas mais variados, né? Você pode conferir sempre. Falamos de medicina, falamos de literatura e agora vamos falar de serviço, né? Olha, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, pode ser realizada de maneira simplificada por meio do portal poupatempo.sp.gov.br ou o aplicativo Poupa Tempo Digital. Desde maio deste ano, já foram mais de 1 milhão de solicitações feitas só pelo aplicativo. Para requisitar a renovação da CNH por meio dos canais digitais, é necessário seguir as seguintes condições:
ter habilitação com foto e em situação regular, nem suspensa, nem cassada. Além disso, não pode ter habilitação vencida ou há 30 dias do vencimento. Não solicitar alteração de dados, exceto exercício de atividade remunerada. Nome do pai, número do RG e rebaixamento de categoria. E não ter processo de transferência ou renovação de CNH em andamento. É isso aí. Todas as informações, então, para você aqui no Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp informando tudo sobre o Legislativo Paulista. Vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes, você não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.